mudou, mudou de novo e mudou mais uma vez. Hoje, assume que já perdeu mais do que ganhou. Na verdade, quase ganhou a Prefeitura de Manaus na última eleição municipal. Experiência não lhe falta na política. De uma coisa, ele nunca se furtou: tomar decisões. Como ele mesmo diz, não nasceu só para marcar posição. Já provou que não é de ficar em cima do muro. A nossa conversa hoje é com Marcelo Ramos. Marcelo, o que mudou do Marcelo da época do PCdoB para o Marcelo de hoje? Primeiro, mudou o que eu penso do mundo, a forma de enxergar o mundo e as coisas que eu acredito. Eu já não acredito nas ideias que eu acreditava naquele momento. Hoje eu sou um cara muito mais liberal, sou um cara que acredito muito mais na força do empreendedorismo, da atividade criativa do homem. Acredito que os homens não são iguais e não serão iguais, mas que eles devem ter igualdade de oportunidade e se diferenciarão pelo esforço, pela dedicação, pelo talento de cada um. Então, acho que primeiro eu mudei ideologicamente. Eu não saí só do PCdoB por uma questão eleitoral. Eu já não acredito naquelas coisas que eu acreditava no passado e nem acho que aquilo é coisa de jovem. Não. Eu simplesmente te perguntar, porque não, não acho que é coisa de jovem. Da juventude. Eu acho que tem gente muito madura que acredita naquelas ideias. Aquilo é uma forma de enxergar o mundo, que em determinado momento eu achava que era a melhor forma. Hoje não acho mais. E segundo, eu amadureci do ponto de vista de enxergar a política. Você no PCdoB, você é forjado para ser muito maniqueísta. Quem pensa igual a você merece o céu e quem pensa em qualquer tema diferente de você tem que queimar no inferno. Hoje eu consigo enxergar valores em quem pensa diferente de mim. Existe gente do bem, de esquerda, de direita, existe gente do bem de centro, liberal, existe gente de bem e gente do mal em todo canto. Ninguém só tem virtude porque é do PCdoB e nem só tem defeitos porque é do DEM. Então eu hoje procuro enxergar a qualidade das pessoas e um grande desafio que eu até dizia muito na minha campanha do prefeito, que é de conseguir extrair de cada pessoa o que ela tem de melhor. E você acha que tudo que você passou, e a gente está falando aí de vários episódios da tua vida, decisões que você tomou e tal, como é que tu avalia o teu momento hoje político, né? Depois dessas decisões, dos questionamentos que vieram dessas tuas decisões? Primeiro, Álvaro, eu sou um político de decisão. As pessoas podem discordar das minhas ideias, podem discordar da decisão que eu tomo, mas nunca vão me chamar de covarde. Eu tomo decisões. Você assume, né? Eu tomo decisões, assumo e vou até as últimas consequências dela. Eu acho que isso é postura de quem quer ser líder. Eu não sou candidato a apresentador de televisão e nem ator de novela, que tem que agradar todo mundo. Eu pretendo ser um líder do nosso Estado e isso exige tomar decisões mesmo em momentos críticos e mesmo decisões algumas vezes incompreendidas. Eu tomei as decisões que eu tinha que tomar diante das circunstâncias. Então tenho uma consciência muito tranquila em relação a isso e por isso sigo firme, sigo de pé, vivo um momento muito bom da minha trajetória, talvez um momento mais maduro, talvez um momento mais tranquilo da minha vida política. Já perdi, já ganhei eleição, isso faz parte. Como é que é essa experiência? Até já perdi mais do que ganhei, mas na vida, quantas vezes a gente perde e segue em frente, né? Acho que tudo que eu passei me amadureceu, me fez um cara mais preparado para os desafios que me põem na minha frente, né? Tem uma frase do Mencius, que é um filósofo chinês, que diz que o destino, antes de entregar algo muito grande para um homem, primeiro testa, o prepara, a fome, o sofrimento, a angústia. Então acho que eu passei para isso e hoje estou muito mais preparado para o grande desafio e o honroso desafio que é representar o povo do Amazonas. Eu estou numa fase muito, muito bacana da minha vida. Pô, legal. Agora, a gente olha a política hoje de uma perspectiva muito de questionamento, né? A verdade é que a classe política como um todo está desacreditada, as pessoas efetivamente não têm mais esse desejo, né, de acreditar no político. Ela quer uma coisa diferente, talvez nem tanto novo, mas algo diferente do que se foi posto aí e tal. Como é que você avalia esse momento? Olha lá, eu tenho muita preocupação e muito medo desse conceito do novo, né? O que é o novo? É alguém jovem? Os nossos dois parlamentares mais jovens são os mais faltosos. O que é o novo? É alguém que nunca disputou o mandato? O nosso deputado estadual que nunca disputou o mandato é o mais faltoso. Então, não é muito isso. Eu penso que o novo, que o que as pessoas esperam, é uma nova conduta. O diferente. É um parlamentar
que cumpre horário, que encara a função pública como um trabalhador encara um emprego de carteira assinada, que bate ponto, que presta contas, que é transparente, que produz, que é independente para fiscalizar, para executar, para legislar. Então eu olho para o Novo e digo sem nenhuma falsa modéstia, o Novo é tudo que eu fui como deputado estadual, como vereador. As pessoas podem gostar ou não gostar de mim, mas ninguém pode dizer que eu fui um deputado estadual ruim. Não, você sempre foi muito atuante. Que não foi zeloso. Eu sempre fui muito zeloso com isso. Para mim é um trabalho. E eu sempre fiz isso porque eu sei trabalhar. Eu tive 437 mil votos para prefeito. Uma semana depois eu fui lá no Cine. Os caras tomaram um espanto. O que está fazendo aqui? Vim tirar a segunda via da minha carteira de trabalho. Mas por quê? Acabou de ter eleição, é um político. As pessoas têm ideia do político como um cara meio glamourizado. Falei, não, eu perdi a eleição. Eu tenho que voltar para a universidade para dar aula, eu tenho que levar minha carteira. Então, pé no chão, né, Marcelo? Eu sempre procurei manter isso. Meu primeiro dia de campanha agora, dia 16 de agosto, foi dando aula a tarde inteira e a noite inteira num preparatório de concurso que eu sou professor de Direito Constitucional, de Controle de Constitucionalidade. Então eu sempre me belisquei muito, entendeu? Eu sempre disse isso para as pessoas próximas de mim, me belisquem. Dizem que os maiores generais romanos, eles tinham no exército deles, na tropa deles, um soldado que a função era só quando entrasse em Roma e recebesse todas as honrarias, ele ficasse ali atrás. Isso é ilusão, isso é ilusão, isso é ilusão. Então eu procuro me cercar de pessoas que sejam esses soldados, o tempo inteiro a me dizer que essa vida pública encantadora, essa vida pública cheia de benefícios, cheia de facilidades, que isso é ilusão. E alimento muito o meu jeito de ser, não perdendo as coisas simples da vida. Eu sou um cara que corro na rua, eu tenho conexão com as pessoas. Eu vou contar um episódio rápido. Eu era deputado e fui fazer o supermercado de casa. Saí da Assembleia, eu ia ter uma reunião à noite, fui fazer o supermercado. Enquanto eu passava as compras, a caixa me olhava com cara de curiosidade. O que esse cara está fazendo aqui? Até que ela não aguentou e disse, me diga uma coisa, você é da televisão? Eu falei, não sou da televisão, não. Ela disse, mas eu lhe conheço de algum lugar. Eu falei, olha, acho que é porque eu sou deputado. E ela disse com cara de espanto, eu não sabia que deputado fazia supermercado. Olha assim. Essa frase tem todo um simbolismo do quanto os políticos se desconectaram das pessoas. O político é o cara que tu não vê na rua, que tu não vê no supermercado, que tu não vê num restaurante com a esposa. Parece que vive num outro mundo. E que só procura quando precisa do voto. Nós precisamos derrubar esses muros e construir pontes permanentes de diálogo do político com o cidadão. Eu procurei exercer isso nos meus mandatos, o cara não entendia nada. No meio do mandato, eu estava lá no Sinal do Eldorado, panfletando, prestando contas das coisas que eu tinha feito, das principais ações, para resgatar a credibilidade da política e dos políticos. Nós não vamos resgatar a credibilidade com palavras, nós vamos resgatar com atitudes concretas. Tem uma ilusão, o cara diz, não, o deputado federal é um negócio distante, vai para Brasília. Que história é essa? O cara fica em Brasília terça, quarta e quinta. 3 dias. Os outros dias ele está aqui, mas parece que o cara é levado por um disco voador que traz de volta depois de 4 anos. Não, você precisa exercer um mandato discutindo as grandes questões do país. Eu acho que de tudo que você viveu ali. Talvez alguma similaridade com o deputado estadual, mas você vai para a grande arena dos grandes debates, né? E a gente fala aí com absoluta convicção que é uma briga gigante ali dentro, né? Você, para se destacar, ou pelo menos para fazer diferença, você precisa ser muito atuante e ter realmente uma perspicácia, né? Como é que você está alinhando as tuas propostas nesse sentido? Primeiro, assim, quando eu fui candidato a deputado estadual, as pessoas diziam, mas não é melhor ser vereador mesmo? O vereador é aquele cara do dia a dia, né? Que o vereador é o buraco na rua, é a iluminação, é o problema do ônibus. E eu fui deputado e, como deputado, criei um elo maior do que como vereador com a cidade de Manaus, ao ponto de ter sido merecedor de 174 mil votos em 2014 e 437 mil votos no segundo turno de 2016. Então, eu sei que não é fácil, não é um no meio de 24, como era aqui, é um no meio de 513, né? Numa bancada de 8, comparada com uma bancada de São Paulo, por exemplo, de 70, que tem o teto, não é fácil, mas eu sempre fui, em tudo que eu fiz, um cara muito dedicado, muito disciplinado, sempre procurei ser estudioso, trabalhador. Devo tudo na minha vida a estudo e trabalho, então em tudo que eu entro, esse é o foco. E eu tenho certeza que é possível contribuir mais com o futuro do Estado. Eu
como eu disse, se essa for a decisão do povo, eu vou para Brasília, 35 milhões de brasileiros e brasileiras, ou desempregados, ou vivendo de bico. Nós estamos falando de pessoas que não conseguem dar o mínimo de dignidade para a sua família. Tem gente que sonha com muita coisa, mas a maioria do povo brasileiro hoje sonha com uma coisa muito simples, uma carteira assinada. É verdade. Um direito de bater ponto. E um direito de receber um salário no final do mês, que geralmente não dá para tudo, mas que devolve a dignidade do pai e da mãe da família. Garante o alimento. Com o suor do rosto e com o calo das mãos, colocar comida na mesa dele. Porque ninguém nasceu para pedir favor, ninguém nasceu para mendigar, ninguém nasceu para estar batendo na porta de político. As pessoas fazem isso numa atitude de desespero. As pessoas nasceram para ter oportunidade, para trabalhar e com o seu trabalho sustentar a sua família. Eu acredito muito nisso e você é um obstinado por ações que gerem emprego e renda. Agora, Marcelo, a tua trajetória também, em algum momento, se chocou aí com as grandes lideranças, né? Eu queria que tu fizesse assim, óbvio, sem precisar citar nomes nem nada, como é que você enxerga essa relação com essas grandes lideranças políticas? Você acha que é justa com os mais, digamos, mais novos nesse sentido, que estão chegando agora, que estão buscando seu espaço, ou essa guerra é natural, quem está entrando tem que saber jogar? Como é que você analisa esse processo? Olha lá, até 2014, eu fui um cara que construiu uma trajetória na pancada, né? Enfrentando todo mundo, e cheguei a ser candidato a governador em 2014 sem ter aliança nenhuma. Simplesmente com a minha história, com a minha luta, com a minha vida. Aquilo ali tinha um teto. E eu não sou um político que nasceu para marcar posição. Tem gente que se conforta em marcar posição a vida inteira e não mudar a vida de ninguém. Eu sou um político que acho que nasci para mudar a vida das pessoas. Para mudar a vida das pessoas a gente precisa ganhar a eleição. Eu costumava dizer que o homem mais coerente da política do Amazonas era o Herbert Amazonas. Agora até ele trocou de partido, né? Saiu do PSDB e foi pro PSOL. Mas ele era o mais coerente. Sim, perdia, mas perdia ali, né? E era o cara que nunca mudou a vida de ninguém. De que serviu aquela coerência dele para a mulher que está esperando uma consulta para o filho, que está doente, para o cidadão que está passando 2 horas na parada do ônibus, para a família que está com a rua toda esburacada, para a pessoa que precisa de um remédio na UBS e não tem, que precisa de merenda na escola e não tem. Então, claro que nós precisamos ter princípios muito sólidos e, sem transigir com esses princípios, fazer as alianças necessárias para alcançar o objetivo de governar. E foi o que eu fiz. Sempre movido por boas intenções, mas boas intenções não removem montanhas. Às vezes deu certo, às vezes deu errado. Todas as vezes eu saí de cabeça erguida. Por que todas as vezes saí de cabeça erguida? Porque eu nunca transigi com os princípios que guiam a minha vida. Eu sempre voltei para o mesmo lugar de onde eu saí. Eu participei de uma eleição, ganhei e continuei com a mesma vida. Eu participei de uma eleição, perdi sozinho, como em 2014, continuei com a mesma vida. Perdi candidato a prefeito, apoiado por algumas dessas lideranças políticas tradicionais e continuei com a mesma vida. Perdi depois e continuei com a mesma vida. Então, quem me conhece sabe o que tem no meu coração, sabe o que me move e eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Em relação a essa, nunca ter disputado a eleição ou ser novo na idade. Ser novo é ter consistência e apresentar soluções inovadoras para os problemas do Estado. O que eu fiz em 2014. Aquilo que eu fiz em 2014 era verdadeiramente novo. Não era só porque eu era jovem. Era novo porque as nossas novas gerações estudam pouco o nosso Estado, estudam pouco a nossa história, a formação política, cultural, econômica, social do Amazonas, as contradições que nós temos por conta de ser um estado de dimensões. Você já conseguiu viajar? Já conseguiu viajar a todos os municípios? Sim. E aí, o que você acha assim? O que é esse sentimento que você tem? Olha, o Amazonas às vezes você se pergunta assim, né? O que fez um cara vir parar aqui e isso virar uma cidade, né? Um negócio distante de tudo, desconectado de tudo. Não tem rua, não tem estrada, nada. Mas tem gente lá. E se tem gente lá, o Estado tem que chegar. Uma vez eu conversando, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu conversando com até professor da UFAM, já aposentado, mas muito liberal, eu perguntei dele, me diga uma coisa, professor, não vou dizer o nome porque a resposta dele foi muito dura. Me diga uma coisa, professor, o que a gente faz, por exemplo, com um município daqueles mais distantes, também não vou citar o nome, ele disse, fecha e traz todo mundo para Manaus. Não tem viabilidade econômica nenhuma. Mas o mundo não é só economia.
O mundo são os laços que o homem tem com a terra, com a sua história, com seus Isso é muito ancestrais. forte aqui, né? E isso é muito forte aqui. Não adianta tu dizer que tu vai tirar o cão de uma forma muito forte, o homem com a terra, o homem com a natureza. Não tem o que faça você tirar a pessoa de lá. Então nós temos que buscar alternativas. E algumas coisas simples. Vou lhe dar um exemplo, apenas a título de exemplo, podia dar vários outros. Você tem uma estrada que liga Apuí a Novo Aripuanã. Novo Aripuanã é um dos lugares mais bonitos e certamente um dos mais pobres que eu conheci. Apuí é um lugar que tem uma economia desenvolvida fora do padrão do Amazonas por conta dos assentamentos, de uma ocupação de muita gente do sul e de uma intensa atividade pecuária e leiteira. Se você recuperar a estrada que liga Apuí a Novo Aripuanã e construir um porto em Novo Aripuanã, você vai fazer de Novo Aripuanã um entreposto de toda a atividade econômica de Apuí. Vai economizar um dia de viagem e vai dar vida econômica para o município. Vai gerar uma oportunidade. De Novo Aripuanã. Então, você tem alternativas. Agora, isso depende... Conhecer, né? Isso depende de conhecer, isso depende do zoneamento ecológico e econômico do Amazonas, saber qual é a vocação de cada região e de investimentos focados nessa vocação. Porque hoje, você pega a cooperativa de açaí de Carauari, no período fora da safra de açaí, ela faz polpa de abacaxi, que ela leva do Novo Remanso para Carauari. Você tem uma fábrica de açaí, você tem uma fábrica de café em Envira, mas só tem plantação de café em Apuí. Isso é surreal. Isso é fruto de um estado que cresceu, como tem lá na introdução do Príncipe, né? Levado pelo vento. Faltou alguém para pegar o timão e ir guiando isso e orientando as ações organizando, econômicas. A Zona Franca, completamente refém de incentivo fiscal. Por quê? Porque não apareceu ninguém para fazer o nosso porto público ser um instrumento regulatório verdadeiro do setor portuário, para estimular a criação de novos portos, para a gente ter competição num serviço que é essencial, mas que é quase monopolizado, para sinalizar, balizar e tornar navegável as hidrovias, principalmente a do Madeiro, o ano inteiro, para recuperar integralmente a BR-319, para construir aeroportos no interior do estado, para resolver o problema do preço caríssimo de energia e para resolver algo que é essencial na vida moderna e para qualquer atividade produtiva, que é a internet. Não tem como produzir. Terrível, né? Então, se você resolve infraestrutura produtiva, porto, aeroporto, estrada, internet e energia, você barateia o custo de produção e o custo logístico e depende menos de incentivos fiscais. Esse é o futuro da Zona Franca. Não existe modelo industrial em lugar nenhum do mundo sustentado eternamente em incentivos fiscais. E eu quero ir para Brasília lutar por isso. Bom, Marcelo, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso papo e eu normalmente pergunto isso porque a gente está vivendo um momento tão complicado da política, né? Houve muita gente questionar Operação Lava Jato, Operação Maus Caminhos, Operação Mensalão e assim são tantas outras que vieram. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a gente está vivendo o pior momento da política brasileira ou a gente está vivendo o melhor momento da política brasileira? Eu acho que a gente está vivendo o momento de amadurecimento do nosso sistema democrático e do nosso modelo republicano. Pois é, eu queria só acrescentar, o problema é o político ou é a política? Não, o problema é o modelo. A democracia e a república não nascem pronta. Por que a França está 100 anos na nossa frente? Porque ela proclamou a república há 100 anos. Ela já viveu tudo que nós estamos vivendo no passado. Porque ela vive, de quando proclamou a república para cá, integralmente período de estabilidade democrática. Nós atrasamos 100 anos a proclamação da nossa república, vivemos a ruptura da era Vargas, a nossa primeira república fechou mais o Congresso do que a monarquia, aquele primeiro período mais crítico, vivemos a crise da ditadura da era Vargas, vivemos depois 20 anos de ditadura militar e estamos vivendo o período democrático mais longo da nossa história. As nossas instituições não estiveram tão amadurecidas quanto estão hoje. Estão passando por teste. teste. Claro que uma hora vai ter um ponto de equilíbrio nisso. Então nós estamos passando por teste. O que enfrenta a corrupção? Um dia o homem vai acordar e vai mudar o seu jeito de ser? Não. O que enfrenta a corrupção é, primeiro, quebrar a certeza da impunidade. E segundo, ser absolutamente transparente, criar mecanismos de transparência
e criar mecanismos de controle social. Porque o melhor fiscal da atividade pública é o cidadão. Não é o Tribunal de Contas, não é o Tribunal de Justiça, não é nada. Quem é o melhor fiscal para a escola que está sendo construída lá em Envira? É um técnico do Tribunal de Contas que vai uma vez por mês lá? Não, é o cidadão que está esperando a escola ficar pronta para o filho dele estudar. Então, eu acho que a gente vive o momento mais maduro da nossa democracia. E todo modelo democrático tem as suas crises. Nós estamos vivendo uma dessas crises e eu tenho certeza que vamos sair. O país que vai sair de tudo isso, eu não tenho dúvida de que é um país muito melhor. Marcelo, quero te agradecer. Valeu, eu que agradeço. Desejar sorte aí nessa caminhada. Obrigado. E desejar sucesso nessa eleição. Bacana, obrigado. Parabéns pelo projeto. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira à noite tem novidade.